Centro de Ensino e Formação Shekinah, oferecendo os melhores cursos e uma grande oportunidade para você aprofundar os seus conhecimentos. Teologia, cuidador de idosos, atendimento pré-hospitalar e outros. É tudo muito simples. Aulas online e presenciais com os mais competentes profissionais e instrutores no mercado de ensino para os mais avançados cursos. Faça sua inscrição pelo site cefshekinah.eadplataforma.com. Informações 819-8772-5931. Esta é a sua chance. Inscreva-se já. Corra lá no nosso site. Centro de Ensino e Formação Shekinah. Mais conhecimento, novas ideias para você. Este é o lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Honrem esses escudos, guerreiros! Lembrem-se desse dia, homens. Pois para sempre ele pertencerá a vocês. Abaixem as suas armas! Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Isto é blasfêmia! Isto é loucura! Quando eu facilmente mataria qualquer um dos meus homens pela vitória. E eu morreria Por qualquer um dos meus. Trouxe apenas esse punhado de soldados. Eu estava errado em esperar compromisso de igualar com o nosso número. E você? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Qual é sua profissão? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Juízes 6:14. Este é o lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Honrem esses escudos, guerreiros! Já está determinado. Campanha Os 300 de Gideão. Pois para sempre ele pertencerá a vocês. Venha fazer parte desta campanha de fé e amor a Deus. Você participa com uma oferta de R$100, ganha uma camisa exclusiva da campanha e seu nome será colocado no livro dos 300 valentes de Gideão. A equipe da Rede Shekinah subirá o monte de oração, onde estaremos apresentando todos os nomes do livro. E um grande clamor por sua vida acontecerá no monte, com muita adoração e oração. Não fique de fora. Junte-se aos 300 de Gideão. Vamos transmitir ao vivo em todas as nossas plataformas de rádio e TV. Seja um valente de Gideão. Participe. Faça sua doação pelo Pix 819-8772-5931 ou peça um boleto pelo mesmo número. Campanha Os 300 de Gideão, uma iniciativa da Rede Shekinah, Rádio da Bispa. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, meus amados. É um prazer imenso estar aqui ao vivo com todos vocês através da Rede Shekinah. E Deus tem abençoado sobremaneira. Estamos falando sobre batalha espiritual e o alvo do inimigo é o nosso campo mental. Então o trabalho é de Deus, não é? É em nós e através de nós. Falamos sobre Abraão. Deus, ele trata de mudar a perspectiva de Abraão. E agora vamos falar do neto de Abraão, um pouco sobre Jacó. E eu peço direção e orientação ao meu professor, ao nosso guia, ao nosso professor, o maravilhoso Espírito
Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 37, e diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Olha que coisa interessante, gente. Que coisa interessante, não é? É sobrenatural o poder de Deus mudando aqui a genética, porque é mais comum nascer ovelhas brancas, não é? Raramente ovelhas negras, malhadas ou salpicadas, né? Salpicadas. Então nós vemos aqui que Jacó, ele trabalhava para o seu sogro já há 20 anos. 20 anos trabalhando, e o próprio sogro reconhece que ficou mais rico ainda por causa da mão de Deus que estava sobre a vida de Jacó. Ele diz: olha, o meu rebanho aumentou sobremaneira e eu fiquei rico porque o Senhor está contigo. Ele reconhece isso. Jacó, ele tem um problema emocional lá do passado, porque o campo de batalha é a nossa mente. Ele cresce sendo o filhinho da mamãe, mas ele sente a rejeição do pai. O pai inconscientemente demonstra mais respeito e amor por Esaú, porque Esaú era caçador, Esaú era atlético, Esaú ele era um homem mais truculento, não é? Ele tinha mais energia masculina e chamava a atenção do pai. E por sua vez, Jacó percebia que o pai dava mais vazão e atenção a Esaú, porque era o primogênito, e o pai, a esperança do pai era que Esaú fosse o herdeiro de todas as bênçãos que Deus havia dado a ele. Isaac via dessa maneira. Só que a promessa de Deus da posteridade abraâmica estava sobre Jacó. E Jacó, ele percebia essa indiferença do pai e se apegou muito à mãe. E crescer sentindo que, sabe, não é tão importante como os demais irmãos para os seus pais. É muito complicado isso, porque você se sente inferiorizado, rejeitado, não é? E você acaba atraindo. Quantas pessoas cresceram assim, percebendo que não eram tão importantes para o seu pai ou para a sua mãe ou para ambos, não é? Pastor, meu pai dava mais atenção e mais cuidado, sempre teve mais cuidado com o meu irmão mais velho ou com a minha irmã, não é? Meus pais sempre deram mais valor aos filhos dos outros. Eles elogiavam os filhos dos outros, ou as minhas primas e primos, mas nós, filhos, éramos colocados para trás com palavras pejorativas, sabe, com palavras negativas e até de maldição, né? Então, muitos adultos hoje acabam
atraindo, deixa eu ver se está tudo ok aqui, nas redes sociais, deixa eu ver aqui, não é? Então, muitos adultos hoje acabam atraindo pessoas que, de repente você atrai pessoas que te descartam, não é? Porque você tem essa carência, porque seus pais fizeram você se sentir um lixo na infância. Então, há pessoas que acabam atraindo pessoas que, sabe, tratam você como um qualquer, como uma qualquer. E aí, isso desencadeia uma série de coisas, não é? Esse tipo de mal hereditário influencia a maneira de falar, de pensar, de sentir, de se vestir, sabe? E a linguagem corporal diz muito, principalmente hoje, aonde o cardápio, né? O Instagram, o Facebook, as redes sociais, os homens vão à caça e eles procuram ali, é como um cardápio. As mulheres, elas têm acesso hoje às redes sociais, e as redes sociais para homens e mulheres é como um cardápio, né? E a maneira em que a pessoa ela se comunica com a linguagem corporal, com o seu visual, sabe, diz muito sobre aquela pessoa. Então, gente, que tipo de pessoa você quer atrair ou você tem atraído para a sua vida? Então, Jacó, ele, por se sentir rejeitado, isso não justifica o que ele fez, e ele, juntamente com a mãe, não é? Porque Esaú tinha o apoio do pai, mas percebia também que a mãe é um erro dos pais, não é? Percebia que a mãe, vejam, eram pessoas de Deus, homens de Deus. Isaac, filho de Abraão, não é? Esaú e Jacó, netos de Abraão, mas seres humanos, nós erramos até sem perceber, por zelo demais. É difícil encontrar, sabe, o equilíbrio entre o amor e a firmeza para educar filhos. Então, há filhos que acabam usando de manipulação, crianças até, não é? Adolescentes, e controlam seus pais, não é? Então é muito difícil. Você vê hoje crianças batendo na cara de mãe, de pai, de vó, não é? Você vê hoje crianças que controlam toda a casa, não é? Que faz o que quer, chega no salão de beleza, quebra tudo, mexe em tudo, aonde vai, seja na igreja, seja no shopping, seja numa loja, não é? Uma vez uma senhora disse: pastor, veio uma pessoa no meu salão que a criança começou a mexer em tudo e querer quebrar as coisas do salão, e a mãe ali vendo: ô filhinho, ô meu amor, pastor, quase que eu não aguento, pastor. E depois eu disse para ela: olha, quando você vir aqui, sabe, eu vou perder a freguesa, mas quando você vir, não traz mais seu filho não, porque vai quebrar tudo aqui no salão. Então, gente, quantas mães se ficam com raiva, tem mãe que fica com raiva, revoltada, porque não quer que ninguém diga nada com o seu filhinho, com a sua filha, mas a educação é em casa. Tem mães, tem pais que vão até na escola querer bater em professores, porque o filho chegou. Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso. Mas veja, malcriação, birra, falta de respeito com professores, não é? E tem mães que criança mente, a criança não mente, criança mente, e muitas das vezes aprende isso até com os pais em casa. Então, gente, nós vemos aqui uma família de Deus, não é? Nós vemos aqui uma família de Deus, nós vemos aqui a família de Isaac e Rebeca, uma família linda, inclusive o casamento deles até representa o casamento de Cristo com a igreja, mas nós vemos aqui uma maneira de educar que deixa a desejar, onde a mãe dá mais vazão a Jacó e o pai a Esaú. E os irmãos passam a se odiar, sabe? Porque Jacó
engana o irmão, e o irmão, que era relaxado com as coisas de Deus, vende o seu direito de ser o primogênito por um prato de comida. E ele não precisava, o pai riquíssimo, mas ele desvalorizou o que Deus tinha dado a ele, que era a chance de ser o primeiro, e ele jogou fora. E agora Jacó foge de casa, sem apoio de ninguém, faz um voto com Deus, Deus fala com ele, ele faz o voto de ser dizimista, ele encontra agora a casa de Labão, e ele se apaixona, não é? Ele se apaixona por uma das filhas de Labão, a mais nova, a Raquel, trabalha 7 anos para pagar o dote, e é enganado. Veja, ele atraiu o quê? Ele enganou e atraiu o engano. Agora, ele enganou o irmão, é enganado pelo sogro, porque quando ele chega na noite de núpcia, então Labão dá um jeito de embebedá-lo e introduz ali no leito a filha mais velha, Lia, e ele acorda, não é, ao lado de Lia, e depois Labão diz: olha, a lei aqui na nossa região é o seguinte, eu não posso entregar a mais velha, a mais nova, sem antes casar a mais velha. Se você quiser a mais nova, certo, que é a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. No total, 14 anos de trabalho. Ele trabalhou pelas 2 irmãs, pagou o dote. Depois, mais 6 anos de trabalho. Ele trabalha ali para sustentar a família. E ele diz assim para o sogro: olha, já são 20 anos. Eu agora tenho 40 anos de idade. E eu quero trabalhar para mim mesmo. O sogro diz: fixa o teu salário, porque eu reconheço que desde o dia em que você chegou aqui, sabe, Deus me abençoou muitíssimo por tua causa, eu reconheço isso. Diga quanto que você quer ganhar, não vá embora, não leve minhas filhas, não se afaste de mim, não vá embora. Diga quanto você quer ganhar que eu te pagarei. O homem ficou desesperado. Fixa o teu salário. E aí Jacó disse: olha, eu quero empreender, então eu vou ganhar, sabe, eu não quero mais que você me pague um salário X, eu quero comissão. Todas as ovelhas que nascerem malhadas, listadas, salpicadas, são minhas, e as que nascerem, as ovelhas negras, também são minhas. E aí Labão só faltou pular de alegria, mas se conteve, mas só faltou pular e festejar. Disse: meu Deus, eu acho que ele pensou o seguinte: rapaz, que rapaz bobo é esse? Já trabalhou 7 anos para pagar o dote das minhas 2 filhas, já enganei ele uma vez, e agora ele fixa um salário que vai ganhar pouquinho, porque eu não vou nem me preocupar, não tenho que mais pagar o salário dele. E dificilmente vai nascer uma ovelha negra, salpicada, ou malhada, ou listada. Isso é, sabe, está fora de cogitação. As ovelhas, a maioria nasce brancas. Mas aí Jacó, ele cresceu. Uma vantagem foi que Jacó cresceu sabendo da promessa que Deus deu a Abraão. Lembra que eu falei ontem que Deus disse a Abraão, em Gênesis 15, olha, sai aí da tua tenda, olha para o céu, assim será a tua descendência, assim será a tua descendência. E Abraão creu, Abraão acreditou, crê possuir, igreja. Abraão acreditou em Deus. A Bíblia diz que tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu, e assim será com você. Andrécia, seja bem-vinda. Assim será com você. Meu Deus, que coisa, hein? Douglas mandou um áudio aqui. Damiana, Deus abençoe. Olha, gente, deixa eu ver aqui as redes sociais. Glória! Estamos falando sobre o poder da imaginação, estudando sobre batalha espiritual. Então, isso afeta
toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, Jacó atraiu pessoas que usurpavam dele, não é? E ele tinha esse sentimento de rejeição de pai, não é? Porque, veja, você que cresceu aí sendo criticado, sempre criticado pelos seus pais, não é? Por tudo. Você cresceu sem sentir, sabe, que seus pais respeitavam você. Sabe aquela criança desrespeitada, maltratada, não é? Há muita gente, há muitos adultos hoje que ou dão amor demais, é pão, pão, beijo, beijo com os filhos fazem o que querem, porque mamãe não teve isso, papai não teve, porque mamãe e papai, sabe, eu fui muito rejeitada por papai, e agora eu não quero fazer meu filho sofrer, aí não disciplina. É difícil encontrar a firmeza, não é? O equilíbrio entre o amor e a firmeza. Os traumas fazem com que nós venhamos cometer erros semelhantes ou até piores na criação de filhos. Porque queremos protegê-los de tudo e de todos e não preparamos eles para a guerra. Não preparamos os filhos para a realidade da vida. E aí, quando acontece um problema, não vamos dizer nada a nossa filhinha, não. Nosso filhinho não pode saber, não. Vamos colocar ele aqui no pedestal ou dentro de uma bolha. Ele não pode saber de nada que está acontecendo na nossa vida financeira, no nosso trabalho, a nossa realidade financeira. Não, para não preocupar ele, para ele não ficar preocupadinho. Então a criança cresce sem nenhuma defesa emocional. Sabe? Aquela adolescente. Por isso que você vê aí muitos adolescentes que não apoiam o projeto dos pais. Olha, nós vemos agora nessas eleições, não é? Pais que estão convictos sobre um Brasil que é família, sabe? Um Brasil, eu quero um Brasil família, eu quero um Brasil, sabe, que eu não quero a legalização de drogas no Brasil, eu não quero a legalização do aborto, eu não quero, sabe, o comunismo, o socialismo. Tem pai e mãe que conversa com os filhos, diz, olha, mamãe vai votar, sabe, e papai vai votar, nós somos contra o aborto, contra o comunismo, o socialismo. Papai e mamãe quer mostrar para vocês. Sentem aqui, filhotinhos da mamãe e do papai. Sente aqui, papai, painho, paizinho, vai mostrar para você que o comunismo é uma religião do diabo, o socialismo e o comunismo vai acabar com o nosso país, legalização de drogas, sabe, do aborto, essa coisa de favorecer, drogas e por aí vai, não é? Ideologia de gênero, sabe? Papai e mamãe é contra isso. Mas porque criaram os filhos dentro de uma bolha, sabe? Sem discipliná-los dentro da palavra, então acabam, o filho diz, mamãe, sabe? Tem filho hoje que não respeita pai e mãe, tá debaixo do mesmo teto. Tem um iPhone que o pai comprou, que a mãe comprou com sacrifício, sabe? Tem ali o quarto todo equipadinho, tem celular, tem internet, tem a roupinha, tem a comidinha, sabe? Tudo certinho, direitinho. O pai e a mãe se esforçam, paga lá a escola. Quando não vai numa escola particular, vai na escola do governo, mas dentro do possível, papai e mamãe tá ali, sempre provendo. Não é como outrora que você estava com fome, que colocava ali pai e mãe, olha, aqui é o pedaço de carne do seu pai, aqui é da mamãe, aqui é do seu irmão, da sua irmã, certo? E o suco, olha, é um quisuco, viu? É aquele Tang, lembra do Tang, do Flash, não é? Ou não tem lanche não, viu? Não tem lanche não, mas tá aqui um pedacinho do tomate com açúcar dentro, não é? Mistura com açúcar,
com açúcar, tomate. Hoje tem chocolate, tem não sei o que, tem muito mais facilidade para a alimentação do que outrora, não é? Nós sabemos que muita gente no Brasil passa fome, mas sabemos que as coisas hoje têm mais facilidade para muita coisa. Então, cria o filho sem saber das dificuldades, sabe? E aí fica aquele adolescente que vai contra projetos que podem até prejudicar o pai e a mãe e eles mesmos no futuro. É mais fácil dar ouvidos à amiga da facu, o amigo da facu. Eu vou dar ouvidos à minha amiga, sabe, o meu amigo da facu, que eles sabem o que falam. Ou então formadores de opiniões que já morreram, sabe, que outrora viviam no submundo das drogas, alguns até do crime, não é? E são endeusados como se fosse alguma coisa. E morreram em plena desgraça. Morreram, sabe, por overdose, morreram derrotados. Mas não houve papai e mamãe, não houve a palavra, não houve a Deus. Então, gente, é muito complicado isso. Porque se você não ficar com o que a Bíblia diz, esse genes negativo vai passar, não, sabe, aquilo que você herdou de papai e mamãe, do tataravô, aquela coisa negativa tem que parar em você. Você tem que ter uma nova mentalidade, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Quando você realmente na batalha espiritual, você tem uma alma que é a porta para o teu subconsciente. Sabe, no espírito humano, você é um espírito, reside o subconsciente. Satanás, ele quer entrar no teu subconsciente. Porque o subconsciente é o acesso para o sobrenatural. Deus é espírito. Satanás também é espírito. Então, se ele controla tuas emoções, pensamentos e decisões, ele pode entrar, ter acesso ao teu subconsciente, e aí você vai estar com a vida, sabe, sendo influenciada por espíritos demoníacos sem perceber. Aí vem o quê? Você vê crianças hoje se cortando para se matar, se mutilando. Você vê crianças birrentas hoje, que mãe e pai não controla, sabe? Você vê hoje que tem criança que é problema na escola, é problema em casa, é problema com vizinhança, é adolescente, porque pais traumatizados traumatizaram. Pais doentes emocionalmente, espiritualmente, não conseguem. Você primeiro tem que ser curado para curar. Primeiro você tem que ser ajudado para ajudar. Então, gente, olha, batalha espiritual é coisa séria e é profunda. Não é só ir numa igreja, eu sou evangélico, sai capeta, sai demônio. Não, isso faz parte. Mas o trabalho do Espírito Santo é acessar a nossa mente, acessar o nosso coração, transformar, sabe, o nosso homem interior, que é o nosso subconsciente. Esses genes, sabe, de uma geração caída, fracassada, tem que parar conosco. Acabou. Comigo não. Eu sou nova criatura. Eu não sou apenas um frequentador de igreja. Eu não sou apenas um pregador do evangelho. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Minha mente é renovada. Minha mente fica com aquilo que a Bíblia diz. Deus teve que mudar isso em Jacó, porque até o nome dele era enganador. Imagina. Quando eles nasceram, eram gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Aí quando os pais viram isso, disseram, esse daí, o nome dele é Esaú. Esse outro aí queria tomar o lugar de Esaú, vamos chamar ele de usurpador. Quando a parteira ia buscar Jacó puxava o irmão, ainda no ventre da mãe, os dois brigavam. E aí, quando ele cresce sentindo rejeição do pai,
sabe? Não é que o pai não amava, mas o pai preferia mais o mais velho. E a mãe, por sua vez, venha pra cá, filhinho da mamãe. Aí, um aprendeu a caçar, o outro aprendeu a cozinhar. Um tinha mais energia masculina e o outro tinha mais a energia que a mãe passava. Então, é muito fácil quando o homem não tem uma energia masculina na ativa, ele ser rejeitado. Você vê homem sem atitude, sabe? Pastor, as mulheres hoje estão tendo atitude porque tem homem que não tem atitude, não é? Tem homem que não tem atitude, aí você vai ver o histórico. O histórico, sabe? Na maioria das vezes, são ataques nos genes, são ataques no campo mental, são ataques de traumas familiares, de espíritos familiares, de geração em geração. Isso eu não estou falando, nem estou falando ainda de maldição genética de doenças. Estou falando, por enquanto, estamos nessa área emocional, porque isso traz doença. Se você adoece emocionalmente, mentalmente, se você adoece, sabe, na sua mente, você vai adoecer também no seu campo físico, sabe, no físico. Então, gente, é muito importante você se aperceber disto. Então, crítica de pai e mãe, sabe, faz com que você se torne um codependente do que acham, que é que dizem de mim, aí você quer entrar nesse ou naquele grupo, sabe, você quer entrar nesse ou naquele grupo, porque você precisa da aceitação. Então é fácil ser controlado. É fácil ser controlado quando a pessoa age dessa maneira. É muito fácil. Então é por isso que você vê aí, sabe, homens sem atitudes. E acaba as mulheres tomando a dianteira da coisa, não é? Sabe, a mulher tem que sacudir o cabra para ver se ele acorda para a vida, não é? Que não é da característica feminina, não diminuindo jamais as mulheres, porque a força da mulher não é o feminismo, não é energia masculina, é a mulher ter energia, é a mulher ser feminina, é o que chama a atenção realmente. Ela pode ser uma delegada, uma juíza, uma pregadora, uma grande empresária, mas com grande energia feminina. E o homem, ele pode ser um cozinheiro, um barbeiro, sabe? Ele pode ser um cabeleireiro, ele pode ser o que for, sabe? Mas com energia masculina, sabe? Com senso de provisão, de proteção, de carinho, de atenção para a mulher. E Jacó, ele cresce dessa maneira. Então ele vai trabalhar, vai ter uma brigaiada entre as duas irmãs. Imagina, ele casou com as duas irmãs. Aí uma delas diz: olha, hoje é a noite que eu quero ficar com meu marido. Aí a outra diz: não, Lia, você ficou com ele ontem. O seu filho achou mandrágoras. Mandrágoras era o Viagra da época. Mandrágoras era uma fruta lá do deserto, chamada de maçã do diabo. Porque fazia um chá com essa fruta, a mandrágora, fazia um chá e o homem ficava alucinado, não é? Era um chá afrodisíaco, não é? Então as irmãs fizeram até um negócio aqui, ó. Olha, vamos fazer o seguinte, se você me der essas mandrágoras, você pode dormir com Jacó hoje, certo? Mas amanhã sou eu. Vê que coisa. E Jacó ficava ali, Lia, peraí, Lia, sabe? Não, Raquel, Kekel, não, Kekel, não, Lia, não, calma, as irmãs. Em contrapartida, ele sem atitude, sendo um homem de Deus, muito cristão, tem a armadura de Deus, sabe, tá toda armada até os dentes, mas o cramunha tá na cacunda, não consegue fazer nada, desanimado, sabe, aquela pessoa que nem é barro nem tijolo, não vai, e meu horário tá acabando, eu tô só olhando para esse relógio, oh meu Deus. Então, bem, gente, Deus vai ter que mudar a vida dele aqui. E aí ele lembra que o vô dele
sabe, mudou de vida. Eu falei ontem que até a genética de Sara, com 89 anos, Abimeleque, quando viu ela parou o trânsito do Egito, rapaz. Sabe aquela pessoa que diz, tô véia, já sou quase funcionário da Oi. Quando eu sento, oi, vou levantar, oi, cheio de dor, 30 anos de idade, rapaz, nova, cheia de dor, né? Parece a garota propaganda da Oi. Então, por quê? Porque é a mentalidade. Gente, você precisa falar o que a Bíblia manda você falar. Eu sou mais que vencedor. E sabe, Deus está comigo, Deus está conosco. Com Deus somos a maioria. Eu venço hoje, amanhã e sempre. Eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. Minha doença, meu problema, minha dor. Você passou no cartório para o seu nome? Não! Então, Jesus levou na cruz, eu tenho saúde, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou prosperar, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, se olha no espelho, dá uma chapinha, põe um bob, né? Hoje não usa mais bob, nem banha Zezé, mas sabe, estica aí, dá uma nessa cabeleira, se olha no espelho e diz, eita gata, eu vou arrebentar em nome de Jesus. Não é, ai meu Deus, ninguém me quer mais. Sabe, que tipo de pessoa você vai atrair para você? Então Jacó, ele diz chega, e ele começa, o que é que tem a ver? Pedacinhos de madeira no ribeiro, as ovelhas vão procriar ali, vão coabitar, e ele começa a imaginar, olha o poder da imaginação, o poder da fé. Ele começa a imaginar, gente, só nasce malhadas, negras, salpicadas e listadas. O homem depois, o patrão, fica maluco, que diz, meu Deus, olha o rebanho do homem. E ele tentou enganar, sabe, ele tentou roubar Jacó depois. Jacó ficou riquíssimo, Jacó mudou de vida, Jacó depois luta com Deus, Deus muda o nome dele, sabe? Para Israel significa príncipe de Deus, campeão de Deus. Gente, toda a vida desse homem mudou. Quando a mente muda, a perspectiva, a maneira de falar, não diga eu não posso, não diga eu vou ficar para titia, ninguém me ama, sabe? Vitimismo, se liberte disto. Amanhã vamos prosseguir, se Deus assim permitir. Muito obrigado pelo seu tempo, gente. Vem aí o nosso querido Teixeira Neto, nessa tarde abençoadíssima com todos vocês. E olha, deixa eu ver quem está online aqui, muito bem. Bispa Simone, Deus abençoe poderosamente. Todos que estão aí, não é? Aqui no Instagram, Rádio da Bispa, no YouTube, no Facebook, no site www.radiodabispa.com. Cláudia Lúcia, Gustavo Oliveira, Deus abençoe poderosamente. Você que está zapeando aí, olha, você que está no site, vocês estão gostando, gente, desse tema batalha espiritual? Estamos mergulhando nesse assunto profundamente e falando sobre rejeição, feminismo, sobre esse sistema aí do diabo chamado Red Pill, não é? É um sistema do diabo isso aí, não é? Que o homem não tem que casar, só usar as mulheres. Então estamos pegando pesado nessa área aí, tá certo? Gente, fiquem todos na paz do Senhor, obrigado por tudo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Deus é conosco, somos mais que vencedores. Levanta a cabeça, homens de Deus, mulheres de Deus. Você decide, ou você é derrotado ou você é mais que vencedor. Deus abençoe sua vida.